Bom, pessoal, bem-vindos aqui à terceira parte da aula de KNN. Então, vamos dar uma olhada aqui numa primeira demonstração de um KNN feito em Python, tá? Depois a gente vai entender aqui melhor as coisas do Python e tudo mais, mas vamos se ater aqui aos componentes principais, né? Então, a primeira coisa é fazer a importação de algumas bibliotecas. Para quem não conhece Python, então Pandas, NumPy, Matplotlib, são três bibliotecas que a gente vai acabar usando. E nesse caso aqui eu estou montando o meu Google Drive para poder pegar os dados que estão dentro do meu Google Drive. Ok? Só um pouquinho até ele montar. O fato é que a primeira coisa que eu tenho que fazer, obviamente, para mim programar um KNN, seria abrir, né, o dataset. Então, como é que a gente faz a abertura desse dataset? A gente vai usar aqui o método de pandas, né, usar a biblioteca pandas, que nos facilita bastante a manipulação do dataset. Então, eu vou aqui, ó, pandas, né, porque eu iniciei o pandas aqui em cima, chamando a função read_csv. Como assim, professor, CSV? É aquele arquivo. Vou até abrir o arquivo aqui para a gente mostrar. Vai abrir com LibreOffice. Vamos tentar abrir com outra aplicação, editor de texto simples. Então, o que tem lá dentro desse arquivo CSV? Tem o número da amostra, 4 características, 1, 2, 3, 4, e o nome da classe, separado por vírgula. Exatamente aquilo que a gente tinha lá, ó. Né? Exatamente a mesma coisa. Aqui, ó, característica. Só que aqui eu tenho algumas coisas que estão sobrando, que é a parte de cima, que são... Isso aqui está na forma de uma tabela, né? Então essa parte de cima aqui toda está sobrando. Eu vou ter que tirar ou não usar. Essa primeira coluna aqui, que é apenas o número das amostras, também não vou usar para nada. Eu vou usar 4 características, equivalente àquilo que a gente tinha feito. E vou usar a classe. No caso aqui, a classe está como texto, eu tenho que transformar a classe para um inteiro, tá? Então, abro, então tá aqui, ó, aberto, né? Chama a função tail, que vai mostrar as últimas linhas. Tenho o identificador, 1, 2, 3, 4 características e a classe, ok? Aí eu tenho que separar em, né? Tem que separar em, como eu sempre comentei para vocês na aula, em uma variável x que guarda as características e uma variável y que guarda meus rótulos. Então eu vou fazer aqui, ó, esse data frame aqui, porque eu abri e salvei isso num data frame. Esse data frame eu vou pegar as colunas de pétala, né, tanto o comprimento como a largura das pétalas, pegar os valores, porque isso aqui está num formato pandas, então eu tenho que converter esse formato pandas para um formato NumPy. Então, data frame nessas duas colunas, que o pandas manipula a tabela, né? Já o NumPy não manipula tabela, manipula matrizes. Então essa aqui é a diferença. Então eu tenho que pegar os valores que estão nessas duas colunas, transformar ele, pegar só os valores, né, e jogar para uma variável x. E aí eu faço um x.shape, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Opa, não rodei aqui em cima. Rodando aqui em cima. Ué? Acredito que tenha faltado um caminho aqui que é o /code. Vamos lá. Code. Agora sim, né? Estava errado o caminho do arquivo. Então, abro a tabela.
Vou pegar 2 colunas apenas. Ah, professor, mas por que você está pegando só 2 colunas e não as 4? Porque afinal de contas tem 4 características. Porque com 2 colunas fica mais fácil de mostrar, né? Só por isso. Não poderia fazer com as 4 sem problema. Se a gente investigar o que tem dentro, né? O que tem dentro desse X aqui? Me imprima tudo, desde a primeira linha até a quinta, as 2 colunas. Então a gente vai ver que é uma matriz que tem 2 características, certo? Guardada agora na memória do computador. E aí eu tenho que também pegar a classe, né? Então, eu vou fazer aqui um dicionário, dizer que íris setosa vai valer 0, versicolo 1, virgínica 2, e aí eu vou usar uma função do pandas, né, que vai pegar lá aquele data frame íris que eu abri lá em cima, e vai fazer um mapeamento usando esse dicionário. Então, tudo que for íris setosa vai virar 0, tudo que for versicolo vira 1, tudo que for virgínica vira 2. Jogo isso no class label, né? É uma coluna extra que vai ter, que eu vou criar. Lá, cria uma coluna extra. E aí eu faço similar ao que foi feito aqui para pegar apenas a matriz Y. Então, a matriz Y vai na coluna class_label.values. Os primeiros 10, obviamente, vão valer 0, daí vai valer 1, vai valer 2. Ok? Se a gente imprimir aqui, em vez de ter, imprimir head, vocês vão ver que as primeiras valem 0. Ok? Segundo passo, então o que a gente já fez aqui? Deixa eu até abrir outra. A gente está fazendo, na verdade, esse pipeline completo. Primeiro passo é de fazer a aquisição. A gente tem os dados brutos agora, minha matriz X, e a gente tem os rótulos, que são os labels. Agora eu vou misturar e vou criar um pedaço de treino e um pedaço de teste, que é o que eu tenho que fazer aqui, ó, separar esses dados em treinamento, separar esses dados em teste. Então eu vou fazer o quê? Eu primeiro vou criar, né, um vetor de números ordenados de 0 a 149, que são 150 amostras na minha base. Estou usando a base de dados íris aqui, não comentei. É aquela de 150 por 4 características das florzinhas. Então, vou criar um vetor numerado de 0 a 149. Está aqui. Vou randomizar esse vetor numerado usando aqui NumPy, né? Crio um número randômico e faço a permutação desses índices. Então, pego os índices aqui em cima, né, criados, e vou misturá-los aí, fazer eles ficarem de forma aleatória, tá? Criados aqui. E aí eu vou fazer a seleção, olha só, X nos campos dos shuffled índices, ou seja, vou pegar o X72, depois vou pegar o X112, depois vou pegar o X132, depois vou pegar X88. E o Y na mesma sequência, X72, o Y72, o Y112, e vou criar tanto o X shuffled e o Y shuffled. Ok. E aí eu vou separar em treinamento e em teste. Eu vou separar aqui as primeiras 105 amostras para treinamento e as restantes, né? Aqui de 105 até o... Então, do começo até 105 para treinamento, do 105 até o fim para o teste. Então, aqui eu fiz essa segunda parte, separar em treinamento e teste. Na mão, né? Tem bibliotecas para fazer isso de forma mais automatizada, e depois a gente pode, durante o curso, a gente vai ver. Pois bem, no Scikit eu poderia fazer tudo isso que eu fiz aqui em cima, eu poderia fazer isso bem rapidinho usando a biblioteca Scikit. Depois a gente vai entrar com mais detalhes nela, aqui é só um demo inicial, né? O próprio Scikit já tem o íris, então seria simplesmente fazer um load íris.
O próprio Scikit já tem uma função aqui para pegar separar os dados dos rótulos. E o próprio Scikit já tem uma função para fazer aqui a mistura dos elementos dos meus dados e a separação em treinamento e teste. Tá? O que me daria exatamente a mesma coisa. Quando eu for plotar isso aqui, esse plot, é para a gente ver como é que estão os dados, né? Então eu faço um scatter de todos os rótulos 1, faço um scatter de todos os rótulos 0, todos os rótulos 1, todos os rótulos 2. Ok? Para a gente ver como é que está a distribuição. Beleza. E aí eu também posso, dentro do Scikit-Learn, importar o meu classificador KNN. Um dos parâmetros que o KNN tem é o número de vizinhos. E aí eu chamo o fit. Né? O fit é a função de aprender. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou chamando aqui, eu estou criando um algoritmo de aprendizado e fazendo a função de aprendizado. E aí eu vou fazer predições. Como faz assim, professor, fazer predições? Vou chamar a função do meu modelo predict. Essa função predict está fazendo aqui, né? Fazendo a predição. E aí eu vou avaliar se esse predict está bom ou está ruim. Fazendo o quê? Olhando para a matriz para valor de acurácia, né? Então, como eu estou passando toda a base de teste para o meu predict, eu tenho que comparar os y preditados com os y reais, ver quantos acertos eu tenho, e aí eu divido o número de acertos pelo número total, fazendo uma porcentagem, o que me rola aqui 95% de acerto. Usando uma outra biblioteca auxiliar aqui, o MLXtend, eu consigo visualizar a superfície de decisão gerada pelo KNN. Exatamente essa. Então, qualquer ponto que cair na região azul vai ser classificado como azul. Qualquer ponto que cair na região laranja vai ser laranja. Qualquer ponto da região verde como verde. Isso para os dados de treinamento. E eu posso fazer essa mesma região para os dados de teste, com os pontos de teste. Vocês veem que alguns pontos aqui, os verdinhos principalmente, vão errar. Então, é exatamente esse tipo de erro que está acontecendo. Tá? Isso aqui é uma... depois a gente vai entrar em mais detalhes de todos esses passos aqui. Mas esses passos aqui refletem exatamente isso aqui. A gente fez a aquisição de dados, a gente fez a separação em treinamento e teste, a gente chamou um algoritmo de treinamento, fez o treinamento, a gente avaliou a performance aqui com acurácia, e agora ele estaria um modelo pronto para fazer predições. Ok? Mas mais para frente a gente abre com mais detalhes, esse é um exemplo apenas inicial. Tá ok, gente? Então, terminando, né? Tem um material de leitura aí para tudo isso que foi comentado dentro dessa aula, que vai ficar para vocês darem uma lida com calma, tá? E não se preocupem se vocês não entenderam esse primeiro exemplo, porque a gente vai ter uma aula de Python. A gente vai ter uma aula, então muitas das coisas, muitos códigos aqui que parecem um pouco estranhos vão ser clareados, né? E a gente vai ter aulas específicas aí de cada um dos pontos aqui, e aí a gente volta no KNN, fazendo um KNN real. Daí. Ok? Até mais.